Esse contrato de alienação fiduciária, Leandro, é um contrato muito comum atualmente. Esse contrato de alienação fiduciária, Leandro, é um contrato muito comum atualmente. E como você disse, para que o credor tenha seu bem de volta, é necessário que comprove a mora. Nos contratos de alienação fiduciária há um desmembramento da posse. O credor, que normalmente é uma instituição financeira, fica com a posse indireta do bem. E o devedor, aquele que paga as parcelas mensalmente, fica com a posse direta. Para que o banco, a instituição financeira, o credor tenha o bem de volta em caso de inadimplemento, um dos requisitos que a lei exige, como você mesmo falou, é a constituição em mora. Essa constituição em mora normalmente é feita pelo cartório de registro. Se manda uma notificação extrajudicial para o devedor, comunicando que ele está inadimplente por 1, 2, 3 parcelas, e depois de que feita essa notificação, aí o credor ele pode ajuizar uma ação. Essa ação está prevista no Decreto-Lei 911 de 69, foi alterada recentemente.
E ele, depois que ajuiza essa ação de busca e apreensão, o juiz pode conceder liminarmente a posse do bem, e é expedido um mandado de busca e apreensão, e o credor pode ter esse bem de volta, a instituição financeira pode ter esse bem de volta. E esse procedimento é um procedimento muito célere. Logo depois que é expedida a liminar, o bem é encontrado, se passa para as mãos do credor da instituição financeira. E a lei dá um prazo muito curto, em 5 dias. Após 5 dias de executada essa liminar, a posse já fica com o credor, com a instituição financeira. E esse procedimento eu estou tratando da alienação fiduciária de bens móveis. Depois desse prazo, pode haver contestação da pessoa, pode ter defesa, e a sentença ela vai ou deixar o bem definitivamente na posse do credor, do banco, ou, se não for comprovada a mora, aí pode extinguir o processo, se for o caso. Mas a comprovação da mora é o requisito fundamental para se ajuizar a ação. Sem a comprovação da mora, não pode se ajuizar essa ação. Logo depois de executada a liminar, a lei dá o direito ao banco, à instituição financeira, de vender esse bem, independentemente de intervenção do judiciário. Após o retorno o retorno do bem às mãos da instituição financeira, ela já pode alienar esse bem. O que tem se discutido na jurisprudência é o seguinte: anteriormente, o devedor poderia pagar as prestações em atraso para ter o bem de volta. Hoje, nesse prazo de 5 dias que o devedor tem logo depois de cumprida a liminar, a única coisa que ele pode fazer é quitar o financiamento. Então, o Decreto-Lei 911 só faculta que o devedor pague integralmente o financiamento. Se ele quitar o financiamento, ele pode ter o bem de volta. Agora, se ele pagar as parcelas em atraso, de acordo com a lei, ele não tem como pegar o bem de volta. O que a jurisprudência discute é isso: se ele pode purgar a mora, se ele pode pagar as prestações em atraso e ter esse bem de volta. Parcela significativa da jurisprudência, eu acho que a maioria tem entendido que sim, que o devedor ele pode purgar a mora, pagar as parcelas em atraso e pedir a restituição do bem. Mas essa purgação da mora ou a quitação do contrato tem que ser no prazo de 5 dias da execução da liminar. Passou esse prazo de 5 dias, ele não pode mais, a propriedade se consolida nas mãos do banco e ele não pode mais ter esse bem de volta. Fica com o banco e o banco pode vender esse bem. Depois que o devedor tem essa possibilidade de quitar o contrato ou purgar a mora, que seja, também começa o prazo para contestação. E logo em seguida da contestação, o juiz já profere a sentença. Dessa sentença, cabe recurso de apelação, mas a lei é taxativa. Desse recurso de apelação, esse recurso de apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, ou seja, não suspende o processo e o banco que já tem os bens em suas mãos, ele pode vender se já não vendeu esse bem que retornou às mãos do devedor. O problema que surge também é na hipótese de não localização desse bem. É um caso bastante comum, porque o devedor, às vezes, já vendeu esse bem para um terceiro, e esse bem não é localizado, foi furtado, foi roubado e não está mais na mão do devedor. É muito comum isso acontecer. A lei deixa, logo no artigo 1º do Decreto 911, ela fala no caput que o devedor ele fica como depositário desse bem. Então, se eu ajuizo a ação de busca e apreensão para retomar esse bem para as mãos do possuidor indireto, que é o banco, e eu não localizo o bem na posse do devedor, que é o possuidor direto, a lei considera que houve um descumprimento desse contrato de depósito. E aí o devedor é considerado depositário infiel. Se não localizado o bem, considerado que ele é depositário infiel, a lei, o Código Civil, já previa que a expedição de mandado de prisão e o próprio Decreto-Lei 911 prevê isso, a possibilidade de prisão do devedor
porque ele é considerado depositário infiel. O Supremo recentemente já editou uma súmula vinculante falando que não é o caso mais de se decretar a prisão desse devedor infiel. Porque havia já anteriormente o Pacto de São José da Costa Rica que negava essa possibilidade de prisão de qualquer devedor civil, só deixando a possibilidade para o devedor de alimentos. Então, o que o banco faz quando não localiza o patrimônio, não localiza o bem nessa ação? Essa ação ela vai ser convertida numa ação de depósito, de acordo com o procedimento do Decreto-Lei 911. Ela é convertida numa ação de depósito e nessa ação se cobra a dívida. O que tem se discutido é se é melhor para o banco converter numa ação de depósito, como a lei faculta, ou já cobrar o contrato, cobrar a dívida, o valor integral do contrato. Porque se não há a possibilidade mais de se converter, de se decretar a prisão, não teria o interesse em converter em ação de depósito. Mas, de qualquer forma, não havendo conversão em depósito, o que fica garantido para o banco é o direito de cobrar. O direito de cobrar essa dívida ele tem. E ir atrás do bem, se ele conseguir localizar, nas mãos de quem quer que seja. Porque, pelo contrato, ele é o possuidor indireto. Então, ele pode pegar os bens na mão de quem quer que seja, se ele localizar, ou mesmo de cobrar essa dívida por ação de cobrança, por ação de execução, se o contrato assim permitir, do devedor do contrato. Esse bem, esse direito que ele tem em relação ao contrato, ele também é garantido às pessoas jurídicas e ele vai ter que ser declarado no montante dos bens. Ele é considerado um direito, mas é um direito um pouco peculiar, porque embora a pessoa jurídica que celebrou esse contrato de financiamento, ele tenha um direito ao crédito, uma parcela do crédito, não a integralidade do bem, ele também tem um passivo para ser pago. Então, esse direito ele tem que ser apurado e levado à contabilização no momento da apuração dos deveres. E é computado tanto como um direito como um passivo a ser pago. Vai depender de cada contrato, se as parcelas pagas já forem significantes e isso surgiu um crédito para aquela pessoa jurídica, o bem pode ser devolvido e aquele crédito revertido em benefício da massa. Agora, se o passivo for maior, aí se devolve o bem para a instituição financeira e a instituição financeira, se quiser cobrar essa diferença, que habilite o seu crédito no processo falimentar, se for o caso. O conselho eu já dei bastante para vocês, só lembrando um pouquinho mais. Vocês já estão chegando ao fim da faculdade, já estão mesmo porque já passaram da metade. E passa rapidinho, daqui a pouco vocês estão se formando e a responsabilidade, por causa disso, aumenta cada vez mais. A OAB está batendo as portas de vocês aí, logo no começo do 5º ano vocês já vão poder prestar a OAB. Hoje já pode se fazer a OAB mesmo no 5º ano. Então o conselho que se dá nessa fase é já se preparar. Sem dúvida nenhuma, vai pegando as provas da OAB, vendo as matérias que são normalmente cobradas na OAB, o tipo de questão que se faz, que se costuma exigir, e se prepara para logo no começo do 5º ano vocês já estarem preparados para fazer a prova e já começar a carreira profissional o mais rápido possível. Porque se deixar para se preocupar com a OAB depois que se formar, com certeza vocês terão um belo prejuízo aí até financeiro para começar a estudar e não ter um retorno. Então, quanto antes vocês se prepararem é melhor e vocês já sabem, já têm consciência disso, eu tenho certeza disso.